Rom, o cavaleiro do espaço, não nos deixe cair em tentação. Episódio de hoje: Rom, o cavaleiro do espaço, não nos deixe cair em tentação. Essa história foi publicada originalmente em 1983 na 42ª edição da revista Rom Space Knight, e aqui no Brasil saiu na 4ª edição da revista dos X-Men, da editora Abril, em 1989. Essa revista da editora Abril dos X-Men, ela já tinha publicado a história anterior. Na verdade, várias histórias do Rom foram publicadas na mesma revista, como se fossem uma só. Então, a partir desse momento, a editora Abril começou a empacotar as histórias do Rom. Essa história, ela prossegue do ponto em que a anterior terminou, quando o Doutor Estranho ajudou o Rom a enfrentar uma criatura demoníaca invocada pelos espectros e foi ferido pelo intermediário, né? Você pode acompanhar o vídeo anterior, que é sobre o Tribunal Vivo. Agora a história começa com o Doutor Estranho e o Rom em uma dimensão entre as realidades. E o Rom, ele conta para o Doutor Estranho sobre a presença dos espectros na Terra, a história de por que ele veio para a Terra, né, combater esses alienígenas, quais são os planos deles, né, e o Doutor Estranho ouve atentamente. Aqui nós não estamos mostrando a versão em português dessa página, como geralmente a gente mostra aqui em todos os vídeos, né, a versão em original, a versão em português, porque não tem. Essa página aqui não foi publicada no Brasil. Então, essa história, Lead Not into Temptation, essa página não tem tradução aqui em português, ela é inédita. O Doutor Estranho, ele ouve o Rom, né, e quer saber por si mesmo se realmente aquilo é verdade, né? Então ele usa magia, ele abre um portal para vislumbrar a Terra, e o Rom, com seu analisador de energia, ele indica para o Doutor Estranho onde os espectros estão. Ele vê que a Terra está infestada de espectros, né? Tem espectros em todo o planeta. Mas um lugar chama bastante atenção do Doutor Estranho. É a União Soviética, né? Mais precisamente a Rússia dentro da União Soviética. Então, e o Rom, ele diz que ele precisa ir para lá, né? É urgente que ele vá para esse local porque tem uma grande ameaça e as pessoas têm que ser avisadas dessa ameaça. Então ele pede para o Doutor Estranho ajudá-lo a chegar até lá, né, já que ele não sabe como sair daquela dimensão. O Doutor Estranho então usa a sua magia para teleportar o Rom para a região do Kistin, na União Soviética. Aí o Doutor Estranho se separa do Rom. O Doutor Estranho vai voltar para o seu Sanctum Sanctorum em Greenwich Village e vai mandar o Rom para a União Soviética. E aí, aqui sim, né, na página 5, é que começa a versão brasileira da história. Então, 4 páginas originais foram cortadas pela editora Abril. Aqui no Brasil, a história começa com o título Rom, o Homem do Espaço. O Rom, ele se vê, de repente, num lugar totalmente devastado, como se tivesse ocorrido ali um incidente nuclear. E na verdade aconteceu. Ele está num local onde houve um acidente nuclear. Um local que na história da Marvel aqui é chamado de Zona Proibida da União Soviética. Bem, o Rom não sabe que ele está sendo observado. Então ele começa a procurar por vida ali, por pessoas. Na verdade ele não sabe se aquela destruição ali é obra, né, dos humanos ou dos espectros, né? E nem sabe que ele está sendo vigiado.
Mas ele continua caminhando e de repente a coisa muda completamente. Aquele cenário de devastação de repente dá um lugar a um cenário paradisíaco, a um lugar verde, florido, com uma vegetação rica, um rio límpido de águas cristalinas e frutas. E parece um negócio bem estranho, assim, de repente o cenário muda, como se tivesse um paraíso em meio àquela devastação. E o Ron, ele ouve vozes. Ele ouve vozes e de repente ele se depara com pessoas, com humanos que estão ali. Homens, mulheres, estão em trajes sumários, estão ali cantando, dançando, jogando flores pro alto, ali, todos felizes, né, parecendo crianças. O Ron fica meio espantado com aquilo, né? Aí aquelas pessoas veem o Ron, né, e a reação geralmente que acontece com o Ron é as pessoas se assustarem, fugirem, atacarem ele, agredirem. E dessa vez aquelas pessoas vêm com uns ramos de flores ali e o recepcionam, né? Bem, coloca as flores sobre ele ali. O Ron usa o seu tradutor, né, para aprender russo, né, e conseguir conversar com aquelas pessoas. E aí elas dizem que são os mortos, né, mas ele não entende o que eles querem dizer. Como assim vocês são os mortos? Vocês estão vivos, né? E eles explicam que eles estavam mortos, né? Que houve uma explosão nuclear e toda aquela área foi contaminada. E aí as pessoas não podiam sair do local, né? O exército soviético foi mandado para lá, cercaram o local e proibiram as pessoas de saírem, né? Se elas saíssem, elas seriam mortas, porque o Estado não queria que elas contaminassem outras pessoas, então deixaram todo mundo ali para morrer, né? Bem, essa é uma visão, né, estadunidense, né, da realidade soviética, né, que já estão supondo que, né, o governo soviético, em caso de um acidente nuclear, ia deixar as pessoas morrerem, né, não iria tratá-las. E aí o que aconteceu é que com a contaminação, gradualmente, né, a população daquela região foi morrendo, né, até que os sobreviventes um dia ouviram uma voz vinda de uma caverna que ficava no coração daquela região, uma voz que dizia que para eles virem ali que eles receberiam uma nova vida. E aí eles disseram que eles ouviram a voz e eles viveram, né, eles foram curados e aí, né, e passaram a viver naquele paraíso, né? Um deles pergunta se o Ron não quer visitar aquele que deu a vida para eles, né, essa nova vida para eles, né? Tanto os curou quanto criou aquele paraíso no meio da zona proibida. E aí ele fala que talvez esse ser que fez isso para eles possa ajudar o Ron também. E o Ron pergunta: me ajudar? Né? Aí eles falam: você não está infeliz? Você não quer ser inteiro de novo? Aí o Ron para pensar, né? Ser inteiro, porque o Ron é um ciborgue, né? Ele não é mais humano, ele é metade máquina. E aquilo começa a mexer com ele, né? Começa a mexer com ele, porque ele está atormentado há muito tempo pelo fato de não poder mais voltar a ser humano, né? Uma vez que o Terminator roubou a sua humanidade e o Galactus matou o Terminator, né, destruindo a possibilidade do Ron voltar a ser humano. Se você não sabe o que é sobre o que eu estou falando, então vai assistir o episódio sobre Galactus. E aí o Ron, bem, quando ele ouve isso, né, quando ele pensa nessa possibilidade real dele voltar a ser humano, aquilo realmente mexe assim, profundamente com ele, e ele esquece toda a sua missão. Ele esquece para que ele veio àquele lugar, a batalha com os espectros. Agora ele quer ser humano. Ele fala assim: eu quero ser humano, né? E aí ele vai então entrar na caverna, procurar esse tal de doador da vida. E quando ele penetra na caverna, ele encontra o tal doador da vida, que é um computador, né? Um computador
com inteligência artificial, que ele fala, né, que ele é o doador da vida, e pergunta como que ele pode ajudar, né? Quem é esse computador, né? Esse computador, ele mesmo se apresenta, ele fala que ele é o Quasimodo, né, que ele é um computador vivo. E o Ron pergunta como que ele salvou as pessoas, né, que estão morando do lado de fora da caverna. Ele fala, elas estavam doentes, estavam contaminadas de radiação, envenenadas, e elas entraram no complexo, né, onde o Quasimodo se encontrava. E antes da gente prosseguir para falar o que o Quasimodo fez, é bom falar quem é o Quasimodo. E a gente tem que voltar a 1966 para a revista Fantastic Four anual, número 4, onde o Quarteto Fantástico vai enfrentar, mais uma vez, o Pensador Vivo. O Pensador Louco, aliás. Desculpa, eu estou confundindo o Quasimodo com seu criador, né? Ele vai enfrentar o Pensador Louco. Se você não sabe quem é o Pensador Louco, vai assistir o episódio sobre ele que tem nesse canal aqui. Bem, o Pensador Louco é um dos inimigos clássicos do Quarteto Fantástico. E o Pensador Louco, ele criou o Quasimodo. Ele criou um computador, né, com inteligência artificial chamado Quasimodo. Ele estreou então nessa edição, né, na edição do Fantastic Four anual 4. E ele aparece logo na primeira página da história, né, que é quando o Pensador Louco ele revive o Tocha Humana original e usa ele contra o Quarteto Fantástico. Aí vai ter uma batalha de dois tochas, né, o Tocha Humana original contra o Tocha Humana do Quarteto Fantástico. O Quasimodo, na verdade, a gente, pela aparência visual dele, né, a manifestação visual do Quasimodo, e o seu nome, né, ele claramente é inspirado no personagem de Victor Hugo, né, do romance Nossa Senhora de Paris, né, que é conhecido como o Corcunda de Notre Dame. Então o Quasimodo ele é inspirado no Quasimodo do romance do Victor Hugo. Mas aí a Marvel dá um jeito de explicar que, na verdade, esse nome Quasimodo é um acrônimo de Quasi-Motivational Destruct Organ, né? É um computador criado pelo Pensador Louco para auxiliá-lo em seus planos de dominação. Só que o Quasimodo, desde a sua criação, ele é atormentado, porque ele quer se mover, ele quer ser livre, ele não quer ser uma máquina parada em um lugar ali sem poder se mexer, né? Ele tem um desejo, né, de ser humano. E o Pensador Louco, no final dessa história, ele abandona o Quasimodo. O Quasimodo fica abandonado no laboratório e ele não pode sair de lá, porque é uma máquina, né, tá parada ali, ele não pode se mexer, ele fica abandonado ali. Então, o começo dele é bastante triste, né? Depois, o Quasimodo volta em 1977, na edição 5 da revista anual do Quarteto Fantástico. É uma revista onde o quarteto ele encontra os Inumanos e o Pantera Negra. É uma edição cheia de convidados especiais. Mas o Quasimodo ele aparece numa história do Surfista Prateado, né, que também está incluída nessa edição. O Surfista Prateado, né, ele se encontra preso na Terra. Se você não sabe quem é o surfista, vai assistir episódios específicos sobre ele, que tem aqui a origem do Surfista Prateado. Então ele está ali voando na sua prancha, né, e o surfista acaba encontrando o local onde o Quasimodo está. E o Quasimodo pega e reclama, fala, coitadinho de mim, né, eu sou uma pobre máquina, né, mas eu tenho consciência, né, eu penso, e eu só quero um corpo para me mover. E o surfista fica ali, ele sente pena, né, daquela máquina ali, e resolve criar um corpo, né, usando seu poder cósmico. O surfista transforma o
hardware ali do Quasimodo em um corpo similar, um corpo humanoide, e de maneira que o Quasimodo pode se mexer, né? E aí, o Quasimodo poderia agradecer ao surfista, ser grato por poder agora ser uma criatura caminhante, mas o que ele faz em seguida é usar a sua nova forma para atacar o surfista. E ele, com essa nova forma, né, na verdade ele preservou algumas capacidades que ele tinha como computador, como por exemplo, né, ter um raio de destruição, e ele usa isso para atacar aquele que o ajudou, né, e ele ainda sai pela cidade, né, claro que é Nova York, né, que ele vai destruir, que né, tudo na Marvel tem que acontecer em Nova York. E aí ele sai então destruindo prédios em Nova York, né, mostrando como ele é poderoso ali, querendo assustar as pessoas. Mas o surfista, né, ele arrependido, ele vai até o Quasimodo e mostra que ele, né, deu aquela forma ao Quasimodo, ele também pode tirar. Então, usando o seu poder cósmico, ele começa a fazer uma reversão no corpo do Quasimodo e transforma ele num gárgula, né, que fica preso em cima de um relógio num prédio em Nova York. E aí o surfista deixa ele como uma estátua, né. Aqui seria então o fim, né, do Quasimodo. Entretanto, em 1974, na revista Marvel Team-Up, número 22, é uma revista em que o Homem-Aranha sempre se encontrava com outro super-herói e fazia uma parceria. Nessa revista, o Homem-Aranha se junta com o Gavião Arqueiro, né, para enfrentar o Quasimodo, que inexplicavelmente conseguiu sair lá do relógio. Aqui tem uma falha aqui, de continuidade, porque não se explica como de repente o Quasimodo saiu de lá, né? Ele conseguiu desfazer a ação do surfista prateado, e agora ele está não somente sozinho, como ele formou um bando. Ele agora é um líder criminoso e está criando robôs como seu criador, né, como o Pensador Louco, que é o mestre dos androides, né, o Quasimodo agora está criando robôs também em um plano vilanesco de dominação. Ele é derrotado pelo Homem-Aranha, pelo Gavião Arqueiro, mas ele volta novamente em 1978, na revista do Quarteto Fantástico, número 202, enfrentando o Quarteto Fantástico, que já o conhecia como uma máquina, né? E agora vai enfrentá-lo na sua forma humanoide. Mas o Quasimodo, né, ele é derrotado pelo quarteto e ele deixa a Terra. Agora essa parte da história ele conta para o Ron, na verdade ele conta uma parte da sua história, essa que nós estamos contando aqui, mas ele vai omitindo as partes desagradáveis, né? Ele não fala, né, das suas intenções malignas, que ele tentou destruir a cidade, que ele tentou matar a pessoa que ajudou ele, né? Ele vai contando a história como se ele fosse só um pobrezinho de um computador que só queria andar, né? E aí ele fala que no final ele detectou uma grande presença, né, uma grande forma de energia no espaço. Ele pegou um foguete e foi atrás dela, né? Só que na verdade ele roubou o foguete do Quarteto Fantástico. Essa forma de energia que ele detectou, na verdade ele detectou computadores, né, aos quais ele queria se conectar, eram os computadores vivos de Xandar. O Xandar, o mundo do Centurião Nova, aquele que deu os poderes para o personagem Nova, que se você não conhece, você pode assistir episódios sobre o Nova, o homem chamado Nova. Mas aí o Quasimodo, ele, em vez de encontrar os computadores vivos, ele encontrou o Esfinge, que tinha tomado os poderes dos computadores vivos, e o Esfinge não estava com a fim de papo. Ele destruiu o corpo do Quasimodo, né? O Quasimodo virou um ser etéreo, e ele passou a vagar pelo espaço, mas ele conseguiu voltar para a Terra também de forma assim, bastante inexplicável, né? E chegou até
base na Rússia, onde ele se hospedou, né, a sua essência, ele fez download dele mesmo nos computadores daquela base, teve acesso às máquinas que estavam naquele complexo, e com elas ele ajudou aquelas pessoas, né? O que ele fez? Ele extraiu as células saudáveis que ainda restavam no corpo daquelas pessoas, e ele criou clones, criou corpos clonados, e aí ele transferiu a mente, né, dos corpos originais para os clones, né? E aí é assim que elas ficaram saudáveis. Além disso, ele utilizou também os aparelhos daquele complexo para modificar a região imediatamente ao redor, para que ela fosse descontaminada, né, para que florescesse, para que tivesse vida ali. E aí ele deixou as pessoas vivendo naquele local. Parece assim bem estranho, né? O cara é um vilão, de repente ele vira assim, né, um carinha legal que quer ajudar as pessoas, né? Será que ele mudou, né? O Quasimodo, né, ficou bom? Bem, o Ron fica assim espantado, né? Ele fica admirado. Nossa, né? Você é um cara, né, legal, né? Você ajudou essas pessoas, salvou elas, né? E aí o Ron pergunta se ele poderia fazer a mesma coisa com ele, se ele poderia extrair as suas células e criar um corpo novo, né? Um corpo humano. E aí o Quasimodo fala: sim, eu posso fazer isso, né? Eu só vou pedir uma coisa em troca, né? E aí o Ron fala: pode me pedir, né? Ele fala: eu quero a sua armadura, porque eu estou aqui imobilizado, né? Então com a sua armadura eu vou poder andar. E o Ron aceita. O Ron parece que sim, esqueceu a sua missão, o seu propósito, porque ele veio para a Terra, as pessoas que ele prometeu ajudar. Mas por quê? Porque a perda, né, dessa possibilidade de ter uma vida humana, né, de poder sentir as coisas, tocar, né, como um humano, de poder respirar normalmente, isso se transformou numa angústia para ele, né, porque foi um negócio de repente negado, né? Ele ficou 200 anos lutando, né, mas ele tinha esperança de vou voltar um dia a ser humano, né? E de repente ele descobre que não pode mais voltar a ser, né? Então aquilo ali, quando essa possibilidade apareceu, parece que realmente assim tomou conta do Ron, né? Essa tentação, né, a tentação de voltar a ter uma vida normal, ela fez ele esquecer de tudo, né? Ele se entregou completamente. Aí o Quasimodo então orientou o Ron ali a deitar numa cama, onde ele iria fazer então a operação, né, a cirurgia que iria lhe dar um novo corpo. E o Ron ali, ele começa a viajar. Realmente ele está assim, obcecado agora, né, por voltar a ser humano. Aquilo ali, quando essa oportunidade apareceu, né, ele fica pensando na vida que ele tinha em Galador, né, quando ele era normal, era só um homem ali. Ele lembra da Rhaena, né, a sua amada, que faleceu durante a guerra com os espectros, né? Ela deu a vida dela para proteger, para salvar o Ron, né? E ele, né, fala que ele quer ser ele quer viver novamente, ele quer ser um homem. E ele fala que ele quer ser um homem para amar, né? E aí ele vê nos seus pensamentos a Brand, né, com a qual ele não queria ficar, porque ele achava que ela não merecia viver com uma máquina, né? E agora que ele pensa, eu posso ser humano, eu posso viver com ela agora, né? E enquanto isso, né, esses pensamentos dele estão acontecendo enquanto o Ron está tomando uma anestesia, né? Então ele vai ali viajar, a anestesia já ajuda ele a viajar ali, a começar a ver, vislumbrar os seus desejos, né, de vida. E aí o Ron dorme. Quando ele dorme, ele descobre que o Quasimodo não era o carinha legal que ele estava pensando, né? Não havia se redimido realmente, porque escondidos estavam ali espectros, que estão aliados com o Quasimodo, né? Então o Quasimodo, quando vê que o Ron dormiu, ele chama os espectros, eles se aproximam ali do corpo inerte do Ron, eles se aproveitam agora que o Ron está, né, ali indefeso, né, começam a vociferar, a zombar dele,
bater, né, na sua armadura, né, e ele não está ali sentindo nada, né. Agora ele está ali à mercê dos seus inimigos, né. O guerreiro que perseguiu, né, a raça dos espectros por 200 anos está agora ali nas mãos deles, né. Então o Ron foi enganado pelo Quasimodo, completamente enganado. E aí, só que o Quasimodo ele vai fazer a cirurgia, né? Então, aí usando ali uma agulha, que deve ser uma agulha assim, com algum metal mais poderoso que o adamantium, né? Porque nem o Wolverine conseguiu ferir o Ron, né? O Luke Cage conseguiu danificar temporariamente os retrofoguetes dele, mas né, nenhuma lâmina, né? Nada na Terra conseguiu atravessar a armadura do Ron, nem bombas, nem balas, nem mísseis, nem lança-chamas. Mas agora, surpreendentemente, a agulha do Quasimodo consegue penetrar na mão, né, da armadura do Ron e extrai uma célula, né? E aí ele começa então o processo, né, de criação de um novo corpo do Ron, né, o que parece estranho, né, já que se ele está ali com os inimigos, os espectros querem destruir o Ron, por que eles iriam fazer um novo corpo para ele? Mas aí a história dá um salto e de repente nós vemos um Ron humano, né, que sente que é humano, olha para uma mão humana com 5 dedos, né, uma mão ciborgue ali com os dedos todos grudados, e ele começa assim a ver que ele realmente é humano, né? Ele é humano novamente, fica assim tremendamente feliz, né? Só que ele não sabe que está sendo vigiado, né? Vigiado pelos espectros e vigiado pelo Quasimodo, que agora habita a sua armadura, né? O Quasimodo se transferiu, ele fez, né, fez um download dele mesmo ali para a armadura do Ron, né? E aí esse Ron humano sai feliz, né, para o exterior da caverna, enquanto os espectros ali observam, né? E nós não sabemos, assim, afinal de contas, por que eles ajudaram o Ron a ser humano, né? Mas de qualquer forma, agora sem a sua armadura, Ron não tem poderes e ele não é mais uma ameaça para os espectros. Então será que agora é o fim, né, da carreira do maior de todos os Cavaleiros do Espaço? Você vai saber isso se assistir o próximo episódio. Então curta, inscreva-se e compartilhe.